Fala, concurseiro, tudo bem? A gente está aqui de volta, aqui é o professor Vinícius. Muita gente tem me procurado para poder saber o que mais cai. Aí saiu o edital da AGP em Goiás, né, da Agente Penitenciária do Estado de Goiás, e aí tem muita gente já me perguntando: professor, tem várias matérias lá e tal, faz um raio-x aí das matérias para a gente saber o que priorizar. Bem, esse edital ele é bacana porque ele deu um prazo, um espaço de tempo muito grande para você se preparar. Então, a prova lá para o final do ano dá tempo de você estudar todas as matérias. Mas muita gente quer priorizar logo, já quer estudar sabendo o que vai ter que priorizar mais, o que vai ter que priorizar menos. A primeira coisa que eu te falo é: estude tudo, todos os tópicos. Só que aí é bom você também estudar sabendo aqueles que normalmente as bancas vêm priorizando, porque você já, de repente, tenta aprofundar mais neles e depois tenta aprofundar nos outros também, né? Então, o estudo é uma questão estratégica mesmo. Logicamente, isso não é uma regra, mas funciona bem, né? Você saber aqueles tópicos, porque às vezes você vai perder muito tempo num tópico que a banca não cobra, nem essa banca e nem outra não cobra, dificilmente cobra. Normalmente cobra uma questão, enquanto que outro tópico ela cobra 10. Vamos chutando aqui, né? Um concurso com muitas questões. E aí você prioriza aquele que só cai uma questão. Então é importante você saber mesmo o perfil da sua banca e um perfil geral das outras bancas também, porque aí você consegue agregar, né, no seu estudo, você consegue avançar mais, tá bom? Então aqui hoje nós vamos fazer Direito Constitucional. E aí a gente vai fazer das outras matérias também ao longo das semanas aí. E aí eu gostaria que você continuasse acompanhando a gente aí, né? Compartilhasse com a galera aí, se o pessoal quiser, né, ficar por dentro aí desses assuntos, né? Se tiver interesse aí, quem está se preparando para a GP em Goiás e até para outros concursos também, acompanha a gente aí que a gente sempre vai tentar trazer aqui dicas para vocês, tá bom? Então, raio-x e ADES aqui. Direito Constitucional, tá? Vamos avançando para ver o que o nosso edital trouxe, tá? A GP em Goiás trouxe um edital padrão, meio padrão, assim, são assuntos que caem bastante em todos os concursos. Então, você estudando Constitucional para a GP em Goiás, ele vai servir provavelmente praticamente tudo aqui para a Polícia Civil do Distrito Federal, quando esse edital sair, que eu acho que ele vai sair no meio caminho, no meio do caminho aí da GP em Goiás. Então você vai estar estudando para os dois. Você que seu foco for nas carreiras policiais mesmo, provavelmente isso vai acontecer. E ainda tem a expectativa do AGP em Distrito Federal, que pode ser que venha esse ano ainda, 2019, ou se vier o ano que vem, você já vai estar engatado nos estudos aqui, tá bom? Então assim, a gente andou fazendo um filtro ali, né, das questões, fazendo uma análise ali. E aí, aqui é só para a gente ver mais ou menos os tópicos, tá? Só para a gente ver quais os tópicos que foram cobrados lá no edital. O edital ele traz 10 tópicos, o edital de Constitucional, né? Sendo que o 10º é a Constituição do Estado de Goiás. Então esse aqui eu excluí dessa análise porque é uma Constituição separada, né? Uma Constituição estadual ali, então ela é separada. Eu vou fazer essa análise separada para vocês. Até porque eu tenho que descobrir as questões, tenho que mapear, tenho que olhar as provas que caiu e fazer essa análise. Então eu vou deixar para depois. Constitucional para mim vai ser mais rápido porque as questões estão mais acessíveis, né? Existem os bancos de questões, as provas também estão mais acessíveis aí. Beleza? Então nós temos aqui o primeiro tópico, Constituição Federal, e aí foi pedido lá que vai cobrar a parte de conceito, classificações e princípios fundamentais. Então aqui vai ser uma parte meio doutrinária, né? Essa parte de conceito e classificações não tem na Constituição. Isso aqui vai ter nos materiais aí, na doutrina do direito constitucional. Isso aqui você não vai achar na Constituição. Princípios você vai, mas essa parte inicial não tem, tá? Para você que nunca estudou para concurso, vai começar a estudar agora, conceito e classificações não tem na Constituição, não é artigo da Constituição, tá? Isso aqui é uma parte doutrinária. E aí princípios fundamentais já é a parte inicial ali, do 1 ao 4 ali, você vai ter mais ou menos por aqui. Você vai ter também direitos e garantias fundamentais, que vai pegar aqui, dos direitos, deveres individuais e coletivos, ou seja, do artigo 5º até o 17º lá, a partir dos políticos. Então, do 5º ao 17º. Então, daqui, desse tópico para cá, você já vai ter do primeiro artigo até o artigo 17.
Aí a gente vai ter aqui a organização político-administrativa, que vai pegar ali o 20, 21, 22, 23, né? Logo depois, né? Logo na sequência aqui, depois dos partidos políticos, já vai ter bens da União, aquela coisa toda. Então, é a sequência aqui, tá? A parte das competências aqui. Essa organização político-administrativa, meio que vai entrar bastante a questão das competências aqui, né? Aí a gente tem um tópico quarto aqui, que é a administração pública. Então, eles colocaram disposições gerais e servidores públicos. Bastante coisa. No artigo 37 em diante aqui, vai tá contemplado aqui dentro, até o 41, mais ou menos. Então, vai estar aqui. Apesar que ele colocou aqui só servidores públicos, é bom dar uma analisada nele todinho lá e tal, porque às vezes tem uma brechinha ali. Avançando aqui, a gente tem Poder Legislativo, Congresso Nacional, Câmara, Senado, Deputados e Senadores. Perceba que aqui não colocaram o processo legislativo. Então, pode ser que, né, a gente possa excluir do estudo aí esse tópico aqui do processo legislativo, apesar que ele ajuda a entender bastante coisa, né? A gente tem aqui o sexto, que é o Poder Executivo, atribuições do Presidente da República e dos Ministros de Estado. Por ser um concurso do Poder Executivo, né, com certeza esse tópico não podia ficar de fora. Poder Judiciário, na área penal, né, tem que ter noção aqui do Poder Judiciário também. E aí vai ter o Poder Judiciário como um todo aqui, junto com o CNJ, e ainda na sequência, funções essenciais da Justiça, tá? Então aqui fecha praticamente os tópicos que o edital trouxe. Tem aqui o finalzinho, que é segurança pública, que de repente é um tópico aí que quem vai fazer então esse concurso tem que ficar de olho, porque esse aqui você tem que saber de cor e salteado, né? O artigo aqui, o tópico aqui, a seção, o capítulo ali de segurança pública, você vai ter que saber de cor e salteado, porque vai estar falando justamente da sua área de atuação, da sua futura área de atuação. Então esse tópico aqui eu já destaco que é de cor e salteado para você nesse concurso, tá? E os outros, a gente vai ver aqui como é que as bancas se comportaram. Lembrando que eu vou fazer uma análise depois separada só sobre a Constituição do Estado de Goiás. Eu vou preciso de tempo para poder organizar ali, né? E daqui uns dias a gente vai soltar aí os nossos materiais, tá? A gente está preparando já na correria para avançar para vocês, né? Os materiais aí, os PDFs esquematizados e também alguns cursos com videoaula também, justamente para agregar, né, na preparação de vocês aí, tá bom? Então, Constituição vai ficar para depois. Entrando na parte que te interessa, na parte que interessa para vocês aí, a gente resolveu fazer um raio-x aqui da IADES, tá? Raio-x da IADES em relação a direito constitucional nessa aula de hoje. Nas outras aulas a gente vai falar dos outros tópicos. Lembra que são esses tópicos aqui, a gente está pegando aqui do 1 até o 9, certo? Então, do 1 até o 9, a gente andou vasculhando aí as questões, nós encontramos aí um quantitativo de questões aí e fomos classificando aqui de acordo com a incidência. Então, em relação àqueles tópicos lá, a gente consegue perceber que direitos e garantias fundamentais é disparado o tópico que a banca mais cobrou. Aqui eu estou falando da banca IADES, tá? Banca IADES. E normalmente nos concursos da área policial, e não precisa ser IADES não, pode ser qualquer outra banca, esse tópico aqui realmente ele tende a ser o mais cobrado. Normalmente ele é o mais cobrado ali, os artigos da Constituição ali que normalmente aparecem mais. Pode ser que tenha algum concurso que fugiu à regra, mas quando a gente observa as provas da área policial aí, da agente penitenciário, de polícia militar, polícia civil, a gente percebe que direitos e garantias disparam. E não é só para a área policial não, qualquer outra área. Aqui a gente está falando do artigo 5º da Constituição, tá? Mas a gente avança aí até o 17º, tá? Lá o edital, a gente pescou aqui mais ou menos todo esse intervalo, do 5º até o 17º. Mas o 5º em si, se eu retiro os outros e deixo só o 5º, ele ainda dispara na frente. Ele ainda é o artigo mais, o disparado aqui da Constituição, que você tem que ficar de olho, tá? Então, até porque é o maior, né? Então eu recomendo você a também estudar muito o artigo 5º aqui, porque ele dialoga demais com vários outros pontos da Constituição.
dos outros tópicos. A partir dele, você tem uma série de coisas ali, de discussões, que sempre a fundamentação começa aqui. Tá? O direito à liberdade, né? A liberdade de expressão, a liberdade, né? O direito de ir e vir e tal. A parte penal, tá? Tem uma parte penal aqui, uma parte que fala, que dialoga com a parte penal, com a parte de segurança pública, que são os crimes. Os remédios constitucionais estão aqui também. Então é um assunto, é um tópico que você, professor, vou começar a estudar. Começo por onde? Olha, eu recomendo, de repente, você começar a estudar pelo artigo 5º, tá? Não, mas eu não teria que começar pelo primeiro? Bem, você pode, porque do primeiro até o 5º é pertinho. O primeiro, segundo, terceiro e quarto são pequenos. Você pode ir lá no primeiro, segundo, terceiro e quarto, que você já mata um tópico ali do começo. Mas o 5º, pessoal, ele é o maior. O artigo 5º tem mais de 70 incisos. Então, ele é grande pra caramba, é o maior da Constituição. E ele tem uma quantidade de conteúdo, uma variedade de conteúdo muito grande. Então ele é extremamente importante, tá? Aquela questão de violabilidade de domicílio, de só entrar de dia, não sei o que, à noite, vai estar aqui, vai estar falando aqui também. Então é extremamente importante direitos e garantias fundamentais, tá? Direitos individuais e coletivos e aí estendendo para os outros também. O segundo tópico que chama a atenção, e vocês vão ver aqui, ó, é a organização político-administrativa, tá? Perceba que aqui também acaba sendo o nosso segundo tópico mais cobrado. Aqui, pessoal, vai estar falando das competências, tá? Competência concorrente, privativa, da União, dos estados, do DF, do município, compete legislar sobre, e não sei o que, aquela coisa toda. Ali do 20 e poucos, 20, 21, 22, aquela parte ali é a parte que está concentrada aqui dentro. E se é um concurso da área policial, né, da área de segurança, da área ali de, né, agente penitenciário, cuidado e olhe, observe bem aqueles incisos, aqueles tópicos, aquelas alíneas que vão falar de alguma coisa associada à área da segurança pública. Então, por exemplo, compete legislar sobre direito penal. A quem compete legislar sobre direito penal? A União, Estado, DF, município. Se é a União, é uma competência concorrente, exclusiva, comum, como é que é? Então isso é importante. A dificuldade aqui desse tópico é justamente você memorizar quando vai ser competência concorrente, quando vai ser competência privativa, alguma coisa nesse sentido, porque tem algumas coisas que às vezes confunde. Então é um tópico também extremamente importante, tá? Perceba aqui, ó, a quantidade, né, o gráfico aqui mostra, ó, a diferença do artigo 5º e essa parte de competências aqui na organização político-administrativa que concentra aqui as competências. Perceba o quanto que eles estão à frente dos outros tópicos, tá? Isso aqui é padrão, isso aqui sempre foi assim e não é só a IADES, não é a realidade só da IADES, nós vamos ver isso aqui. As bancas tendem a cobrar esses tópicos aqui mais do que os outros, tá? Porque faz parte, são tópicos muito, muito importantes. Os outros são muito mais restritos. Esses aqui são tópicos mais abrangentes, na minha visão. Na sequência, pessoal, a gente tem aqui, praticamente em terceiro lugar, nós temos o Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário aparece aqui em terceiro lugar, como sendo um outro tópico aqui, pela banca IADES. Então a gente acabou pegando o máximo de questões que nós conseguimos na IADES. Então todas as questões que a gente encontrou, nós chegamos até aqui. Poder Judiciário, tá? Poder Judiciário foi o tópico aí que ficou em terceiro lugar. Avançando, aqui nós temos praticamente aqui em quarto lugar, a gente tem a classificação, mas quase empatou com segurança pública. Então essa parte inicial com a parte de segurança pública foram partes aqui, ó, que quase empataram, né? Essa parte de conceitos e classificações, ela acabou ficando aqui na frente, então ela fica em quarto lugar, que é a parte que você vai ter que entender os conceitos básicos da Constituição, entender um pouquinho da lógica do início aí, e também da lógica das classificações das constituições e qual é a característica da nossa Constituição, tá? Então essa é a parte que vai estar aqui, é uma parte meio decoreba mesmo, você vai ter nomes para memorizar aqui nas classificações,
e o perfil de cada nome, né? E a parte dos princípios. Aí, da parte dos princípios, a gente entra de fato no texto da Constituição. Acho que talvez seja a parte mais simples, a parte mais tranquila, essa parte aqui, do que a parte de classificações, porque a parte de classificações eu entendo sendo mais decoreba ali, tá? E depois a parte de segurança pública, que eu falei para vocês que vai fazer um concurso da área policial, essa parte aqui tem que estar de cor e salteado, você tem que estar muito antenado nessa parte aqui, beleza? Avançando, aí vem os outros tópicos. A gente tem aqui poder legislativo. Poder legislativo, a gente tem que ficar aqui, o edital ele trouxe Câmara, Senado, então a gente tem que ficar ligado nas características aí dos deputados, senadores, as prerrogativas que eles têm, as imunidades, o mandato, quanto tempo, né? Se é proporcional, se não é, aquela coisa toda, tá? Se é sistema majoritário, se é sistema proporcional, alguma coisa nesse sentido, e as imunidades mesmo, as imunidades parlamentares. Na sequência, a gente tem aqui, a gente tem a parte de administração pública. A parte de administração pública nós até vimos aqui atrás, que vai falar principalmente de servidores públicos. A gente tem o iniciozinho ali, mas também vai falar de servidores públicos. Aqui eu chamo a atenção para você ficar de olho, principalmente naquela questão de cargos comissionados, né? Quais são os requisitos ali, função de chefia, assessoramento, direção, chefia, assessoramento, cargos em comissão e função de confiança, aquela questão do tempo do estágio probatório, quantos anos, aquele detalhe da acumulação de cargos, tá? Aquela parte ali da acumulação de cargos, quais são os requisitos para acumular cargo. E eu já ressalto para vocês o seguinte, pode até parecer meio clichê aí, mas não sei se vocês estão sabendo, mas a gente tem a emenda constitucional 101 que trouxe aí mais possibilidades de acumulação de cargo. Então nós tínhamos antes professor podendo acumular, né, cargos ali, né, com de técnico e científico, 2 de professor, um de professor e de técnico, e depois nós tínhamos 2 de profissional da área da saúde, com profissão regulamentada, e agora nós temos também a parte do policial militar, o bombeiro e tal, ele também pode acumular. Então pode ser a novidade aqui, e a banca pode querer cobrar de repente essa atualização dessa emenda constitucional. Então a gente tem que ficar de olho nesse tópico aqui, viu, gente? E na parte de poder executivo, a gente tem a função essenciais da justiça aqui, que a gente tem que entender o papel do Ministério Público, a gente tem que entender aqui a advocacia geral, a advocacia, né, privada, a gente tem que entender toda essa lógica aí, e principalmente a questão dos princípios que norteiam mesmo e as prerrogativas associadas ao pessoal das funções essenciais da justiça, e também entender que não integra o poder judiciário, tá? Esses órgãos aqui não vão integrar o poder judiciário, porque as questões batidas vão querer forçar, falando que esses órgãos aqui integram o poder judiciário. Eles vão querer misturar coisas daqui, colocar aqui dentro do poder judiciário, tá? Como se fosse. Algumas coisas são parecidas, mas tem que separar aqui, tá? E aqui no Poder Executivo, pessoal, tá aqui como sendo o menos cobrado pela banca IADES, mas não significa que ele é o menos importante, não. Aqui a gente tem que ficar de olho, até porque esse é um concurso do Poder Executivo. A banca pode querer inovar esse ano, nesse concurso aí, a GPEM Goiás, e cobrar um pouco mais aqui do Poder Executivo, por exemplo, do que do Poder Legislativo. Tá? Para mim seria até mais lógico fazer isso. Então é um tópico que ele não é menos importante, não. E nesse tópico aqui, eu chamo a sua atenção para você ficar de olho na parte lá de crimes de responsabilidade do presidente da República, tá? E dos ministros e tal. A questão do crime de responsabilidade, a responsabilização do presidente da República. Essa parte aí é a parte que mais cobra, não tem muita coisa para cobrar do Poder Executivo. As bancas sempre vão cobrar. Quando cai essa parte do Poder Executivo, sempre vai ter uma questãozinha
querendo saber daquela questão do rito lá, da responsabilização do presidente da República. Crime comum, crime de responsabilidade, é Câmara, é Senado, é Congresso, é STF, qual é cada caso, né? Então você tem que estar de olho aqui, tá bom? Eu trouxe aqui um comparativo também. Esse aqui é só IADES, que é a nossa banca, mas eu trouxe aqui CESP e FCC, que são as duas maiores bancas que nós temos aí, em termos de provas aí, de maneira geral, né? As duas maiores bancas que nós temos, na minha opinião, e aí até mesmo pelo volume de questões. E aí a gente observa agora como é que é o comportamento dessas outras bancas, tá? Em relação a esses tópicos aqui do seu edital da IADES. Bom, é importante a gente olhar isso para ver se está dialogando, tá bom? Porque são bancas que têm muito mais questões. Então, o padrão delas é mais fácil de deduzir do que a IADES, que é uma banca que, apesar de fazer concurso aqui e ali, ela não faz uma quantidade de concursos que CESP e FCC faz, o Sebrasp e FCC faz. Então, é bom a gente olhar o comportamento desses tópicos aqui nas outras bancas também, tá? E aí, aqui eu cruzei todas as três bancas. Então eu cruzei IADES, FCC e CESP. Aqui a gente percebe, ó, que praticamente nem apareceu aqui, né, de tão pequenininho que tá. Isso é por conta que as outras bancas aqui elas têm muito mais questões, né? Perceba aqui, ó, a banca vermelha é CESP aqui, ó, CESP, Sebrasp aqui tem quase 2.000 questões desse tópico. Então os tópicos aqui de direitos e garantias da banca, que era gigante, aqui fica minúsculo, né? Porque ela tem menos de 40 questões, então ficou minúsculo aqui, né? O outro ali nem apareceu. Mas só para você perceber que os dois tópicos mais cobrados na banca IADES coincide com os dois tópicos mais cobrados pelas bancas grandes. Olha aqui, ó, direitos e garantias, tá vendo, ó? Os dois tópicos mais cobrados lá da IADES são os dois tópicos mais cobrados da FCC e CESP, tá? Então significa que elas estão conectadas, que faz sentido mesmo a relevância aqui do assunto. Lembra o terceiro tópico mais cobrado? Era Poder Judiciário, não era? O terceiro tópico aqui? Olha o que aconteceu aqui, ó. Também é o mais cobrado das outras bancas, da FCC e da Sebrasp, do CESP e UNB. Então perceba que está dialogando, ó, tá dialogando bastante. Lembra lá, depois que nós tivemos aqui Poder Judiciário, qual que foi o outro tópico mais cobrado mesmo? Foi a classificações, não foi? Olha aqui, qual que é, fora esses aqui, qual que é a parte mais cobrada aqui? Aqui veio a administração pública. Então essa parte aqui já deu uma diferença um pouco, né, ali, um pouco diferente, mas aqui também é por conta da incidência de questões. A IADES também pode ter feito muito concurso que não cobrou direito constitucional, que tenha cobrado até, mas não tenha cobrado esse assunto, ou pôs esse assunto no edital, mas o quantitativo de questões era muito pequeno. Então, a cada concurso você tem uma questão desse tópico, porque só tem 5 questões de constitucional, enquanto que CESP e FCC você vai ter 12, às vezes 15, dependendo do concurso. Então, num concurso só, CESP e FCC consegue ter mais questões desse tópico do que 5 concursos da IADES, às vezes. Então, por isso que para essas bancas maiores, esse assunto aqui é extremamente relevante, né? Então, a gente tem aqui a parte de direitos e garantias, organização política administrativa, poder judiciário, e em terceiro aqui em quarto ficaria a administração pública, tá? Colado aqui praticamente, ó, a gente tem funções essenciais da justiça, poder legislativo, tá? E a gente tem aqui poder executivo. Então aqui o que fica mais para baixo aqui é classificações, e veja que CESP cobra mais classificações do que FCC. E aqui a área policial, segurança pública, a gente tem aqui também um degrauzinho maior ali pela banca CESP. Isso aqui é porque a banca CESP fez muito concurso da área policial ano passado. Ela fez Polícia Federal, né, que é um concurso que teve muitas questões, né? Então isso aqui deu uma crescida aqui por conta disso. Ela fez a BIM, provavelmente cobrou segurança pública, então por isso que ela despontou ali também, né, com bastante questão ali na área de segurança pública. Ok? Mas esse assunto aqui você tem que estudar mesmo. Esse aqui, direito penal, direito processual penal, esse tópico aqui em constitucional, isso é obrigação básica mesmo, todo mundo vai ter que estar sabendo, tá bom? Então, eu fiz esse comparativo só para você perceber, tá? Só para você perceber. E aqui eu fiz um raio-x só em 2018 e 2019,
tá? Por quê? Aqui eu tentei buscar todas as questões que eu encontrei da IADES e FCC. Aqui, só da IADES. Aqui eu tentei puxar também todas as questões que eu encontrei, né, da banca FCC, CESP e IADES. Então eu tentei puxar todas as questões. Aqui eu usei o Q-Concursos, usei o TEC Concursos, usei os dois, cruzei os dados, olhei algumas provas também, juntei aqui, beleza. Então eu consegui um número grande aqui de questões, juntei. Aí agora é interessante também a gente perceber que uma banca às vezes ela pode mudar o perfil de um ano para o outro, a cada 2 anos ela pode mudar um pouco esse gráfico aqui e cobrar mais um assunto do que o outro. E aí eu trouxe aqui para vocês o raio-x 2018-2019, tá? Só para a gente perceber se prevalece e permanece, né? E olha aqui, ó, permanece, ó. Os tópicos que nós vimos aqui, ó, vamos pegar os tópicos das bancas grandes aqui, né? Da IADES, que era um tópico grande, continua aqui, ó. Então, Poder Judiciário, junto com Organização Política Administrativa e Direitos Fundamentais, continua. Ó, não era? Os 3 tópicos maiores da IADES lá, aqui continua, os 3 maiores tópicos da IADES. Aí o segundo da IADES era classificações, né? Então, se a gente for observar aqui, na sequência aqui, o que nós tivemos foi a administração pública das bancas, né? Das outras bancas. A IADES aponta aqui com classificações, né? Mas para as outras bancas aqui, a IADES então fica com classificações e segurança pública aqui bem próximo, que ela fez, as polícias aqui do DF normalmente ela faz, né? Fez polícia militar. Então perceba que ela tem mais questões, ela despontou aqui também nesses últimos 2 anos porque ela fez concurso, né? Mas não muda muito, perceba que mudou muito pouco. Ou seja, o grosso do seu estudo aí, você sabe que você tem que destruir esses tópicos aqui, ó. Você tem que destruir, você tem que estar violento nesses tópicos aqui, para que você consiga arrebentar nessa prova aí. Vai dar tempo, a gente tem um tempo tranquilo, basta que você estude com estratégia, com concentração, com foco, né? Estabeleça uma rotina de estudos ali, mas eu espero que esse vídeo tenha ajudado você também a nortear a sua estratégia de estudo. Ou seja, a partir daqui, você tome suas próprias conclusões. Eu não estou dizendo que você tem que estudar isso aqui, estou te obrigando a estudar. Mas a partir disso, eu recomendo que você faça, né, com esse olhar. Estude todos os tópicos, mas com um olhar muito carinhoso aqui, ó, com um olhar carinhoso para esses tópicos aqui, ó, com muito carinho para esses tópicos que eu grifei aqui, porque as bancas normalmente cobram mais. Então, é bem provável que na sua prova venha mais questões desses tópicos aqui, tá? Então, é só para direcionar, para tentar, então, corroborar, direcionando o seu estudo aí. Beleza, galera? Então, continue acompanhando a gente aí, a gente vai sempre estar postando sempre postando coisas aqui para ajudar nessa preparação sua aí. Então, conte conosco, até o próximo vídeo.